sua Bíblia lá em João. Olha essa palavra, gente. Olha, João, no capítulo... Nós vamos começar pelo capítulo 20 de João. João capítulo 20. Eu fiquei com esse texto essa semana e fiquei pensando e tentando preparar algo e não conseguia, estava muito difícil. E eu orei e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar, né, nos nossos corações, nessa palavra? E esses dois textos, eu vou ler dois textos aqui com vocês. O primeiro é quando Jesus, ele é crucificado, e depois pegam o corpo dele e colocam no túmulo, né, de José de Arimateia, e logo de manhã, a cultura deles é preparar esse corpo. Então eles levam especiarias, que são ervas, perfumes, e eles passam no corpo, diferente da nossa cultura. E as mulheres, diz a palavra que logo de manhã, elas se preparam para ir para lá. Então elas foram atrás de vários recursos, né? Tem que ir no mercado comprar especiarias. Quem tem um bom perfume, aonde a gente consegue, para que a gente possa preparar o corpo de Jesus. Essa é a preocupação delas. Então vamos lá, comprar as especiarias, conseguir um bom perfume. Como diz a cultura, vamos fazer da melhor forma possível, porque o corpo de Jesus está lá. E nós vamos ler aqui. E no caminho elas têm outra preocupação. A outra preocupação é, chegando lá, quem vai remover a pedra? Porque os túmulos, eles são como uma caverna, uma pedra, e eles rodam a pedra e colocam na frente do túmulo. Normalmente faz uma canaleta, eles vão rodando aquela pedra, e são pedras gigantescas. E as mulheres vão preocupadas porque elas falam: nós não temos forças para remover aquela pedra. E pensar que o túmulo está sendo protegido pelos soldados romanos. Será que os soldados vão ajudar a remover a pedra, girar a pedra? Será que eles vão deixar entrar no túmulo de Jesus? Será? Tantas coisas. Olha o que diz esse texto, João capítulo 20, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, bem cedo, o que eles faziam, bem cedo, estando ainda escuro, olha, de madrugada, né? Bem cedo, ainda de madrugada, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada que tinha sido removida. Se você ler esse mesmo texto em Marcos, você vai ver que ele descreve a conversa delas no caminho, né? Quem vai tirar a pedra, como que nós vamos fazer, e para arrumar as especiarias, elas vão conversando sobre isso. E aí diz que, então, versículo 2, então correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Quando elas estão no caminho do túmulo de Jesus, a preocupação é: conseguiu as especiarias? Conseguiu bons perfumes? Trouxe um bom lençol para envolver o corpo, para a gente preparar? A conversa é essa. E chegando lá, será que dá para remover a pedra? Será que dá para, seremos autorizadas a entrar? Essa é a conversa. A gente sempre se preocupa nos recursos, nas condições. Nosso olhar sempre está naquilo que é racional. A gente observa se existem portas que tornarão possíveis a realização da nossa bênção, da nossa fé, do agir de Deus. Mas eu coloquei um tema nessa palavra, é que o agir de Deus não precisa de recursos. Não precisa. Por que a gente passa dias, horas, perde sono pensando nos recursos? O agir de Deus não precisa de recursos. Sabe o que precisa o agir de Deus?
precisa de fé. Amém? O agir de Deus não precisa de recursos, precisa de fé. Segura na tua mente essa passagem aí. Agora volta lá em João 8. João 8. Aqui é um outro cenário. Olha esse cenário aqui. João 8 diz assim, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E a mulher respondeu: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Amém? Curve sua cabeça só um instante. Senhor, com base na tua palavra, nós precisamos ouvir tua voz, entender o teu querer e realmente nos fundamentar na fé. A fé tem que ser o nosso pilar, Senhor. Nós não queremos erguer nossa casa sobre os recursos, sobre as condições favoráveis, sobre os sinais, porque tudo isso passa. Nós queremos permanecer com a nossa fé na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Olha, o primeiro texto, né? O que tem a ver um texto com o outro? As mulheres indo para preparar o corpo de Jesus para ficar ali no sepulcro, e com esse texto que levam até Jesus uma mulher adúltera. Os dois textos, eles mostram condições externas, recursos, possibilidades, aquilo que os nossos olhos estão atentos, aquilo que a gente sempre se preocupa. Será que eu vou ter condições de quitar algo financeiro? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ter força para sair dessa? Será que a gente sempre busca os recursos das condições? A gente analisa se o vento está favorável ou não. Porque se o vento está favorável, a gente fala: oh, Deus está dando um sinal, já está acontecendo coisas, vai dar tudo certo. Porque isso já levanta a nossa força, a nossa autoestima. Mas o reino de Deus não é assim. Quando a gente olha para esse texto, eles trazem essa mulher até Jesus, e eles já têm alguns recursos. O primeiro recurso que eles têm é uma alternativa para Jesus. Ele fala: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério. Primeira alternativa: na lei tem que apedrejar. Eles trouxeram isso veio com eles. Segunda coisa que eles trazem, eles falam para Jesus: olha, agora decida, a gente vai apedrejar ou vai soltar? Porque a segunda alternativa é, se Jesus fala solta essa mulher,
eles iam falar: olha, ele está descumprindo a lei de Moisés, ele não é de Deus não. Como que ele é de Deus e vai descumprir a própria lei? Eles trouxeram duas alternativas: ou condena ou absolve, apedreja até a morte. E Jesus seria alguém que aprovou a morte de alguém? Ou ele fala: solta essa mulher, deixa ela aí, e ele seria um que negou a lei de Moisés? As duas alternativas são inviáveis, são armadilhas. Será que os recursos que nós temos, eles estão vindo de Deus? Será que as possibilidades que nos deparam, as portas que se abrem, realmente é algo que vem de Deus? Porque olha esse cenário, pensa comigo. Primeiro, que não era comum acontecer isso, porque mesmo naquela época, todos que serão condenados precisam de um julgamento. Não dá para você condenar e matar uma pessoa assim, sem ter uma propriedade melhor. Eles trazem a mulher, e presta atenção que vem só a mulher. Se foi pega no ato de adultério, cadê o homem que estava junto? Elas vêm e não tem muita coisa, não tem muitas alternativas, é só ou condena para nós apedrejarmos, ou libera para nós absolvê-la. A terceira alternativa, ou a terceira coisa que eles têm, é que eles já vêm com pedras nas mãos. Eles têm as pedras. Não é algo que já intenciona para uma decisão? Não é já um cenário montado? Pensa na cena, ó. Eles vêm trazendo aquela mulher. Tudo indica que já vem arrastando a mulher. Já vem trazendo e fala: olha, ela foi pega no ato de adultério, e a multidão está lá, todos estão já com pedras. No caminho, com certeza, um já pegou uma pedra, outro pegou outra, e vamos lá, porque agora nós vamos apedrejar essa mulher até a morte. E o cenário já é para tomar a todos que estão ali. O texto não diz, mas a gente pode inferir e entender que alguns foram no meio do caminho, foram também levados por aquela situação. Nossa, o que está acontecendo? Onde vocês vão? Aquela mulher ali, olha lá, foi pega em auto de adultério e será apedrejada. Eu vou também, pega uma pedra, vamos lá. Muitos se envolveram naquele clima, naquele ambiente, porque aquilo ali que eles estão fazendo é algo que é um recurso que não vem de Deus. Você já pensou se o que você está vivendo, o cenário, a forma em que você atua, aonde você está inserido, se é algo que são alternativas que vêm de Deus? Será que Deus só vai agir nesse recurso que já foi instituído, que já foi colocado? Ou Deus tem poder para agir de forma diferente? Esse texto nos ensina tanto. E aí quando chega até Jesus, Jesus não aceitou nenhuma nem outra alternativa. Primeiro, o que Jesus faz é parar aquela cena. Não é à toa que Jesus, a palavra diz que ele abaixa e começa a escrever no chão. Imagina comigo os gritos: ah, vamos apedrejar, o que vamos fazer? Todo aquele furor do povo, do sacerdote, do fariseu, de todos que vêm, todo aquele cenário de morte. Ele dá uma apaziguada, porque Jesus para. E aí os mestres da lei jogam para Jesus: o que fazer agora? E eles esperam a resposta de Jesus. É muito provável que nesse momento aconteça um silêncio. Eles ficam observando, esperando a resposta dele, para jogar pedra ou para absolvê-la. Que resposta ele vai dar? E aí na multidão a gente encontra 4 características. Primeiro é o grupo que persegue Jesus. Esse grupo que armou a armadilha toda. E esse grupo espera, fala: é hoje, dessa ele não escapa. Se ele mandar apedrejar, a gente vai lá e fala: olha,
sem julgamento, ele autorizou a apedrejar e nós matamos a mulher. Aí eles vão falar, os acusadores vão falar, a coitada não teve nem direito à defesa, Jesus mandou matar. Eles falariam isso. Aí pensa, mas se ele aceitar outra alternativa e falar, não, deixa ela aí, deixa a mulher, aí nós vamos lá e vamos falar, olha, ele é descumpridor da lei de Moisés, ele não é enviado de Deus não. Como um enviado de Deus vai desobedecer a própria palavra de Deus? Não é. Então as duas alternativas eram armadilhas. Por que será que a gente precisa de recursos? Por que será que quando nós queremos tanto algo e uma alternativa se abre, a gente já vai por ela? Mas será que essa alternativa, será que esse recurso é dado por Deus? Você consegue entender essa palavra nessa manhã? Às vezes você está passando por algo, está numa pressão, aí o diabo fala, agora você vai por aqui ou por aqui. Enganação. Se for para a direita ou para a esquerda, você vai se arrebentar. Porque nós não devemos andar de acordo com aquilo que surge nas nossas vidas. Porque Deus não precisa de recurso. Deus não precisa de porta para abrir. Lembra quando Jesus aparece aos discípulos? Quando Tomé está lá, a Bíblia diz que Jesus entrou e a porta estava fechada, nem precisou de porta aberta, ele entrou lá. Por isso que nessa manhã, em nome do Senhor, nós não podemos ser aqueles que estão na opção de perseguir. Nós não somos os perseguidores, não é o nosso cenário. O segundo grupo que está ali é representado pela mulher. Sabe que grupo é esse? É o grupo dos pecadores, dos falhos, dos que carecem da misericórdia de Deus. Eles quebraram a cara. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista nesse grupo. Sabe nas igrejas quando a gente coloca lugar de pessoas imperfeitas, né? A gente não põe essas frases aí. Jesus é especialista. Eles nem lembraram do que Jesus falou, eu vim para os que são doentes mesmo. Então aquela mulher que estava lá pecadora, e eles queriam matar a mulher por causa daquilo, eles esqueceram que o mestre, aleluia, estava lá, especialista em perdoar, em restaurar, aleluia. Eles levaram no momento errado, mas na pessoa certa, aleluia. O segundo grupo é o grupo dos pecadores. O terceiro grupo é o grupo dos indiferentes. Eu vim aqui só ver. Se apedrejar a mulher, legal. Se soltar, eu quero só ver a confusão. E o terceiro grupo é o grupo que está ali e já consegue ouvir e perdoar. Porque entre o grupo tinha assim os discípulos, as pessoas que já estavam convertidas. Em qual grupo nós estamos? Eu quero trazer essa palavra para te dar alguns conselhos nessa manhã, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração. E o primeiro deles é que, independente do cenário, presta atenção nisso, é muito importante. A nossa função sempre é ser pacificador. Deus nunca vai nos usar para jogar apagar o fogo com gasolina, não vai. Se você entra num cenário que já está explodindo e você é mais uma chama, você não está na alternativa que é dada por Deus, não está, e a consequência não será boa. Nós sempre precisamos ser pacificadores, é o que Jesus ensina. Eles vêm com, olha, ela foi pega, e arrastando a mulher, todo mundo olhando, já com pedra na mão, e estavam chegando, e Jesus pega aí, começa a escrever no chão, na areia. Todos ficam em silêncio, começa a ficar, e as pessoas começam a refletir mais. Talvez alguns naquele instante comecem a entender e falam, olha, é um ser humano que está ali, essa mulher, não é algo qualquer não, é uma filha de Deus também. Eles começam a ver em igualdade. A primeira lição é que nós temos que ser pacificadores. No motim,
Os homens estão enfurecidos, mas nós somos portadores da graça, da presença de Deus. Você está ouvindo isso nessa manhã? Pode ser que amanhã você seja envolvido num cenário de confusão, de explosão, e Deus está falando, a sua parte é ser pacificador. Sabe por que Deus está falando isso para você nessa manhã? Porque o diabo vai trazer algumas alternativas, e Deus já descartou todas elas, porque Deus vai trazer algo novo. O que Deus vai fazer não está em evidência, porque Deus não precisa de recursos para agir, aleluia. Ele sabe como agir, e aquela pausa, aquela parada, é como uma música. Se você cantar, não dá. Na música tem as pausas, e as pausas nos levam a refletir, aquela melodia agradável, em que a pausa também dá contexto. Deus quer trazer pausa ao momento muito intenso que você está vivendo nessa manhã. Perdeu a capacidade de refletir como cristão, envolvido no cenário, envolvido no contexto, buscando as alternativas que já estão aí na sua frente, mas Deus diz que não vai usar nenhuma delas. Deus vai descartar todas essas alternativas. Deus vai trazer algo novo e surpreendente, e essa será a forma de reconhecer que é o agir de Deus. O agir de Deus sempre é surpreendente. Segunda coisa que nós temos que aprender nessa manhã: a presença de Deus muda a certeza de morte para a vida. Amém? Muda a sentença de morte para a vida. A presença de Deus faz isso. Sempre tem a presença de Deus na sua casa, na sua família, no teu trabalho, aonde você estiver. A presença de Deus muda isso, aleluia. E aí é tão interessante que aqui em João, quero ler com vocês o capítulo 8, o versículo 7 diz assim, visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E a Bíblia diz que ele inclinou-se novamente. Jesus se inclina novamente. Tem vários pormenores nesse texto. Um deles eu li um dia, tem muito tempo isso já. Alguém que fala que eles estavam com pedras nas mãos, porque ali era um local de facilidade de encontrar pedras. Jesus escreve na areia. A areia é pedra moída, não é? A areia também é uma rocha, mas é moída. Ele está escrevendo na areia porque são pessoas despedaçadas. É o símbolo daquele que já está nas últimas consequências, mas ele vem ao socorro. Deus trará algo novo na sua vida. Meu Deus, já começou um sinalzinho. Tem uma nuvem, Deus vai agir nessa nuvem. Eu não sei se Deus vai agir na nuvem. Deus age como quer. Essa palavra nessa manhã é que Deus não precisa de recurso. Nós precisamos de fé para que Deus possa agir. Aleluia. Não preciso de nada disso. Preciso de recursos. E aí é surpreendente, que é uma sabedoria, é apenas uma palavra. Jesus não discursou, não falou, olha, Jesus só fala para eles: olha, então tá bom, quem não tem pecado, começa atirando a primeira pedra. E ele toca nos mais experientes, que é uma palavra que muda, iguala as condições. E aí a multidão começa a enxergar que aquela mulher não é diferente deles, são iguais. Se ela merece ser apedrejada, ele também que vai apedrejar também merece estar lá. E aí muda a condição. A palavra de Deus nos traz de volta a capacidade de refletir pela fé, de não desistir e não nos envolver no cenário. Talvez essa seja a maior dificuldade para nós cristãos, que é muito fácil se envolver no cenário,
Se você chegar na rua e ver um monte de gente correndo, você corre também. E se alguém falar, o que está acontecendo? Não sei, eu vi correndo, estou correndo também. E você? Estou correndo também porque vi correndo. A gente se envolve nos cenários. Isso acontece na nossa vida também. Mas é uma manhã que Jesus se inclina para escrever. Para nós pararmos e pensarmos, espera aí, fui levado a essa situação, eu cheguei nesse ponto, mas agora eu tenho quem vai me resgatar, porque aqui estão meus acusadores, aqui eles já estão com pedra nas mãos, é só lançar sentença e a mulher seria morta, mas eles levaram diante de Jesus. Deixa eu falar algo para você nessa manhã, você não precisa de recursos para que Deus possa agir, você não precisa de condições favoráveis, você não precisa de sinais. Pastor, parece que as coisas estão mudando, estão acontecendo. Aí a gente se motiva e tem fé. Não, a nossa fé precisa estar presente em todos os momentos, mesmo sem recursos, mesmo sem condições, mesmo sem sinais, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo para, nós precisamos da fé e nos mantermos diante de Deus. Aleluia. Precisamos. Aleluia. E é algo tão interessante, que Jesus está ali, e Ele não perde o foco. Gente, presta atenção nessa palavra. A gente busca agradar tanto as pessoas, e nisso desagradamos a Deus. Jesus podia ver os religiosos chegando com o cenário todo montado, e eles já descrevem para Jesus: não esqueça, porque a lei de Moisés diz isso. Então não tem como você ir contra isso. Então eles já trazem tudo certo para Jesus tomar atitude. O diabo está colocando situações para te enganar, para te induzir, para te levar ao engano, para se envolver com os acusadores, aleluia, para não ouvir a voz de Deus, para tomar atitude sem refletir, sem pensar, aleluia. Por que será? Eu tenho que tomar uma decisão logo, pensa logo, age logo, o que você quer? Porque isso é pressão para você agir e você quebrar a cara. Mas nós não podemos agir assim, aleluia. Todos estão com pedras nas mãos, tudo já está preparado para que eles tomem atitude, mas Jesus não entra no contexto da multidão, porque o foco dele, ele foi lá, e ele falou que foi para os doentes, para os pecadores, para aqueles que necessitam de misericórdia. Amém? Deus vai trazer algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não precisa de recursos. Sabe o que nós precisamos nessa manhã? Nós precisamos de fé. E nós não podemos esquecer a palavra tem que estar no nosso coração, na nossa mente. A nossa fé precisa estar viva, aleluia. Não vá caminhar de acordo aos recursos, não vai ter fé e se animar quando os sinais estão bons, não vai glorificar a Deus apenas quando as condições estiverem favoráveis. O que você precisa não são de recursos, o que nós precisamos é de fé e da palavra, aleluia. Olha como isso é tão legal. A mulher chega sendo arrastada pelos acusadores, todo mundo estão com as pedras nas mãos, já para tomar a decisão, e a mulher, é muito provável que ela imaginou: eu serei apedrejada diante de todos, porque estão me levando diante de Jesus, diante da multidão. Mas quando chega lá, a sentença é mudada, todo o cenário é mudado. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus me colocava na mente uma pessoa, não sei quem é, uma pessoa que fica pensando: como que eu vou sair dessa, como serão os recursos, passa a noite inteira pensando. Quando você chega lá, o cenário já é totalmente diferente, não é? Assim como foi na primeira passagem que nós lemos. Elas estavam preocupadas com as especiarias, com os perfumes,
com tudo que prepararia o corpo de Jesus. E não lembraram que Jesus falou que ressuscitaria. Quando Jesus falou que destruiria o templo em 3 dias, não era quebrar as paredes do tabernáculo em 3 dias, é que ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Elas estavam preocupadas: Maria, cadê a especiaria? Você conseguiu um bom perfume? Vamos lá no mercado, vamos buscar. Mulher, essa noite eu nem dormi. Olha, é madrugada ainda, mas vamos lá. E durante o percurso elas estão preocupadíssimas. E a pedra, como a gente tira a pedra? Será que eles vão deixar a gente remover a pedra? Os guardas estão lá, a preocupação é tanta. E elas passam horas e horas preocupadas, a noite inteira preocupadas. Quando chega lá, olha, não tem corpo para pôr as especiarias, não tem. A pedra já foi removida. Toda a preocupação é em vão, porque Deus não age em recursos. Deus não age em condições favoráveis. Deus não age sempre quando manda sinal. Mesmo que a gente prega: olha, eu vi uma pequena nuvem e ali manda grande chuva, porque é um sinal, sim, é aquela palavra. Mas o nosso Deus é tão poderoso que não precisa de sinais. Nessa manhã, aleluia, se você veio aqui: pastor, não tenho recurso nenhum, não tenho, aleluia, sinais, eu não vejo nada acontecendo, parece que Deus se afastou, as minhas condições são desfavoráveis, mas pela misericórdia você veio aqui nessa manhã. Deus te encontra com essa palavra e te fala: olha, não precisa passar a noite pensando nas especiarias, nos perfumes, quem vai remover a pedra, não precisa pensar no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus já ressuscitou, Ele não está mais no túmulo, mas Ele vive para sempre, aleluia. A preocupação delas era tratar o corpo, mas o anjo vai lá e fala: olha, vai lá, fala para os discípulos, vocês se preocuparam com especiarias, o que você vai fazer com isso aí? Vai vender no mercado essas especiarias? Eu não acredito. Onde você vai pôr esse perfume aí? Na pedra? Ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou. Entra, o túmulo está vazio, olha aí, não tem mais nada aqui não. Vai lá, fala para os discípulos, fala para Pedro, fala lá. E elas vão e falam: Pedro, tudo indica ser João. Pedro, João, o corpo de Jesus não está lá. É outro problema agora, já estão com outro problema. Acho que roubaram o corpo do mestre. E a palavra que ele falou que ia ressuscitar, e a palavra que Deus falou que vai libertar a sua família, e as promessas de Deus na sua vida. Você está buscando os recursos ainda, está preocupado com os recursos. Pastor, se eu visse um sinal, a minha fé voltava. Não volta não, porque Deus não age nos sinais. A sua fé precisa estar aí presente, mesmo sem os sinais, mesmo sem os recursos, mesmo com condições desfavoráveis. E permaneça na sua fé, se abriga na palavra, porque a palavra de Deus é surpreendente, aleluia. Aquela noite foi de preocupação, mas diante da madrugada, Deus já mudou tudo, Deus já realizou, Deus já mudou o cenário. Porque você está preocupado com o recurso, com as condições, com os sinais, se Deus vai mudar tudo da noite para o dia, aleluia, porque Ele é fiel e verdadeiro, aleluia, em nome do Senhor. Assim como nós, nessas 4 condições, qual é a nossa posição? É a da mulher, viu gente? E a melhor de todas. Eu não queria ser o religioso, sabe por quê? Eles baixaram a cabeça e saíram: eita, de novo, eu não acredito que ele falou isso. Saíram envergonhados. E os espectadores, será que vai ter confusão? Será que vai apedrejar a mulher? Caramba, peguei essa pedra aqui, não vou nem usar. Joga e sai cabeça baixa.
As 3 características saem, mas a do pecador fica. Para falar com Jesus sozinha, para ouvir a voz dele, xarabacalabassurianda, aleluia. Para diante da morte, porque aquela mulher está diante da morte, diante da vergonha, diante da mais miserável daquela multidão, ela consegue ouvir a voz de Jesus. E Jesus vai até ela, e ele ainda é tão maravilhoso, que ele fala: cadê os seus acusadores? Agora Jesus fala um pouco mais. Até então ele só falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles começam a sair. Mas agora ele fala, porque aquela mulher agora é uma ovelha diante do seu pastor, que é Jesus. Ele fala: mulher, cadê os seus acusadores? Eles foram embora. Ele fala: eu também não te acuso, mas vai, não peques mais. Sabe por quê? Porque agora não é uma perdida. O diabo está falando que você está sozinho, está sozinha. Cadê suas condições? Cadê os seus recursos? Você não crê em Deus? Cadê os seus sinais? A gente tem que falar para o diabo assim: olha, você está derrotado de novo. Meu Deus não precisa de recursos, meu Deus não precisa de condições, e eu não preciso de sinais. Eu só estou esperando o meu momento, que vai ficar eu e ele, aleluia. E aí ele vai falar comigo, e eu vou ouvir a voz dele. Sabe por quê? Porque eu não vivo de recursos, eu não vivo em condições favoráveis, porque eu não vivo movidos por sinais, porque eles vêm e vão, aleluia. Eu vivo por ele, aleluia, e eu estou diante dele. Eu careço da misericórdia, eu careço dele, aleluia. Nessa manhã, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Deus vai trazer algo novo, Deus vai te surpreender, Deus está agindo, vai ser algo inédito, aleluia. Pastor, como que eu vou saber que é de Deus? Porque não está entre as características e as condições que se depararam com você. É algo novo, aleluia. É algo novo que vem de Deus, é algo novo, aleluia. Porque o nosso Deus não precisa de recursos, de condições ou de sinais. Ele age quando quer.